música boa? Você acha que entende de música? Olha, eu tenho um desafio para você. Eu acho que você não entende mais de rock do que o meu convidado de hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa Humanos um tarado e colecionador de música boa. Pedro Aljor, meu grande bruxo, que prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, obrigado. Você é um tarado mesmo por música? O termo é complicado, mas... É um termo meio Mas ruim, eu sou né? um amante da música. Um amante? Um amante da música, um amante da música. Você é colecionador, Pedro? Colecionador ativo, já há Você coleciona o quê? anos. Disco. Tudo que é tipo, cara? CD. Não, né? Segmentado. Você tem um segmento. Claro, dentro de um segmento, assim, vamos dizer assim, do clássico dos colecionadores, né? Que o mercado de música hoje, o mercado do disco hoje, mano, é um nicho, né? Nós somos parte de um nicho, uma comunidade de gente que cultua o rock dos anos 50 até hoje, o rock, basicamente o rock clássico, o blues, o jazz, a música popular brasileira boa, né? Então é um nicho. Hoje o mercado da música, o mercado fonográfico de disco, o mercado propriamente falando, ele é um nicho. É pouca gente que faz e quem faz ama o que faz. Como é que você define música boa, Pedro? Primeiro, só tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Tá. Não tem até o pessoal que eu gostava bastante, do Ike Gomes, aquela dupla, Tangos e Tragédias. Muito bom, muito bom. Muito excelente, excelente os dois, tanto o Ike quanto faleceu o outro rapaz. Eles acabaram quando faleceu, né? Quando faleceu, aí não o Nico Nikolaevski, quando faleceu o Nico. Só tem dois tipos de música, eles falavam isso e eu concordo, a boa e a ruim, a que me serve e a que não me serve, porque não existe nada mais subjetivo que gosto pessoal de música. Tem um grande neurocientista, falecido também, o Dr. Oliver Sacks, que ele dizia assim, que de todas as estruturas de arte criadas pelo homem, desde lá da época das cavernas, a mais pessoal, a mais individual é a música. Porque o que pode ser extremamente agradável e tranquilo para mim e me soar bem no teu cérebro, porque cada cérebro é uma estrutura muito diferente, né? Por isso que não existe assim música ruim, isso é até uma certa... Meio pejorativo falar, né? Pejorativo, discriminação, preconceito mesmo, entendeu? Porque o que é muito ruim para mim pode ser muito bom para o cara que está do meu lado e vice-versa, entende? Porque nada é mais pessoal, subjetivo, humano, individual mesmo do que a música. Tem alguma música que te remete à infância quando você escuta? Nossa, são tantas. Por exemplo, eu tenho uma que eu me lembro. Quando eu escuto Aquarela do Toquinho, Aquarela. Eu me lembro sentado no sofá, tomando Nescau com pão d'água com margarina. Todas as vezes que eu escuto essa música. Sabe, eu me transporto da onde eu tô e eu volto pro sofá da minha mãe. Eu tenho, nossa, cara, assim, infinitas músicas. Mas se eu tivesse que me lembrar de uma também que marcou a minha infância, que me despertou uma série de coisas, foi a abertura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela música do Gil. Boneca de pano é gente, não é essa? Não é aquela. Não. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê, cara? Porque eu voltava da escola e o Sítio do Pica-Pau Amarelo começava ali umas 5h30, 5 e pouco. E antes da novela, das 6. E aí, então eu chegava do colégio, corria para ver o sítio, e aquilo, a música, engraçado, né? Eu gostava mais das músicas, da trilha sonora do sítio, do que propriamente lá das histórias do Monteiro Lobato e tal. Eu queria escutar a música do Gil, e aquilo me Quando é que você começa a colecionar? Então, eu tenho a sorte, a felicidade de ter nascido num ambiente musical por natureza. Meu pai já tinha muitos discos e meu pai escutava muita música. O meu avô, pai do meu pai, meu avô Dorvalino, ele era um cara também muito musical, ouvia muito Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Na casa dele tinha uma radiola linda, no sítio do meu avô. E antigamente se degustava mais a música, Isso, né? Era um prazer. E eu tenho irmãs mais velhas. Então as minhas irmãs mais velhas, a Carol e a Patrícia, elas me ensinaram a ouvir música com elas, porque elas são mais velhas mesmo assim, né? Eu já sou o terceiro e temporão. E as minhas irmãs, então, tinham amigos e tinham amigas. E aquele ambiente era sempre musical. Eles já eram adolescentes, eu ainda era criança. E aquilo vai, aqui cai disco, e vem disco, e vai rádio, e vem rádio. E eu ouvia muita rádio, mano. Até já te falei isso em outra ocasião. Eu ouvia muito rádio. A rádio me educou musicalmente. As rádios de Lages eram muito boas.
E aí todo esse caldo cultural de música e disco. Aí você começa um disco, 2 discos, você é pequeno, você tem ali seus 6, 7, 8 anos, você quer Natal, é disco, aniversário, disco. Todo mundo disco. começa a dar disco pra você. Todo mundo, a tia dá disco, o primo dá disco, tio dá disco, pai e mãe, eu não gostava de brinquedo, essas coisas todas. Eu gostava de futebol, era disco. Tá, se eu te falar que eu devo ter jogado uns 50 discos de vinil fora. Não acredito, Mais. muita gente fez isso. Muita gente jogou fora, né? Muita. A digitalização, ela matou o vinil, né? Ela matou esse mercado. Pedro, eu joguei eu me lembro que um case de CDs, eu não me lembro quantos CDs tinha, cara. Originais, sabe? Fora. E coleções inteiras de alguns artistas em CD e... Porque, na verdade, assim, mano, é normal. A gente costuma conversar bastante sobre isso nos grupos de debate, né? De colecionadores de disco. As tecnologias, elas vão se sobrepondo. Existe uma sobreposição de tecnologia. Isso é muito comum. A gente não pode condenar a tecnologia, entendeu? A gente tem que, por isso que eu digo, de se despir de preconceito. As tecnologias, elas existem, ponto, é um fato. Não, meus filhos e meus netos não ouvirão música da mesma maneira que eu ouço, como eu não ouço música da mesma maneira que meu pai e meu avô ouviam música. Porque as tecnologias, elas vão se sobrepondo. É muito normal isso e faz parte da humanidade. Você gosta de cinema? Cinema, olha, eu sou... Não, você já viu um filme Demolidor, aquele de Stallone? Não vi. Tem um filme, só porque você falou que eu lembrei. Meu gosto de cinema é um pouco paralelo. Mas assim. é um filme Demolidor, se passa no futuro, o Stallone é congelado porque comete um crime. Isso. E é descongelado no futuro. E aí ele volta como policial, quebra tudo. No futuro, eles estão no carro da polícia, sei lá, futuro 2040, 2050... E o maior barato do futuro é ouvir jingle publicitário. Você tá vendo? As rádios do futuro, elas passam jingles publicitários. E aí, como publicitário, eu notei isso. Assim. Aí você falou, pô, é um negócio... A evolução da música é diferente. Mas a publicidade da mesma maneira. A maneira como você fazia propaganda lá nos anos 40, 50, é muito diferente da maneira como se faz propaganda hoje. Tudo mudou. O mundo, assim, tecnologicamente, a gente tem que entender que o mundo é completamente outro. Né? Hoje, a música, por exemplo, eu não gosto de música de streaming digital, essas coisas assim. Você não curte? Não gosto. Não gosta mesmo? Não gosto. Não bota nem de ficar ouvindo ali, não? De vez em quando eu gosto no YouTube ali, você ouve, eu ouço alguma coisa no YouTube, alguma coisa assim. Ou meus filhos têm esses Spotify, Deezer e tal, mas eu não sei nem mexer, não sei ligar. Seu negócio é físico? Meu negócio é o disco. É o discão, você trouxe o disco, aqui, trouxe. Deixa eu ver. Eu peguei, casualmente, esses aqui eu peguei de um lojista ontem. Um lojista ontem, no domingo de Páscoa. Você comprou, é seu já? Meu. É seu? Eu levei lá em casa, ele levou lá em casa, caixas de disco, que daí eles vêm até a gente hoje, né? Me levou e ontem eu arrematei esses aqui, são os mais novos da minha coleção, os meus mais novos filhos. Tá, e eles são raros? Alguns deles são bem raros. Tá, esse aqui é um Dizzy Gillespie, The King of Bop. Mostra lá, vai. Ó. Aqui tem Charlie Parker, Miles Davis, um disco clássico do jazz. Vamos botando aqui. Dizzy Gillespie, pai do bebop, tá? Bota aqui, vai. Pai do bebop. Esse aqui é um Ron Carter, esse aqui já é um disco importado. O disco importado, via de regra americana, ele vem em papel. Tá? Ele vem em papel. Esse é um Ron Carter, baixista de jazz genial aqui. Um dos pais do Piccolo Jazz, que é um baixo especial. Esse aqui é o John Mayall, que é um artista de blues. Esse aqui é um disco importado também, adquirido ontem. Esse aqui já é... Claro que depois eles vão passar por banho, eles são lavados. Tá, você tem um ritual com ele? Todo ritual. Esses ainda não passaram pelo ritual. Eles vão ganhar roupa nova, plástico novo, plástico interno novo, é trocado tudo. É lavado, é limpo a capa. Você plastifica ele? É com plástico especial, de colecionador. Não é um plástico para isolar, aquele lacrado assim? Não. É só uma caixinha. É um plástico, é um invólucro para preservar. Tá? Mas essa peça está impecável. Para 73, é um disco original de 73, impecável. Ué, que mais? Vamos ver. Tem aqui, tem duas peças que são muito bacanas, são 2 discos do Jimi Hendrix,
Lançados no Brasil, o Band of Gypsies 1 e o Band of Gypsies 2, que é uma formação diferente da banda do Jimi Hendrix. O Hendrix faz parte daquela galera que morreu com 27 anos? Faz, Clube dos 27. Pois é, aquela galera O que tem de... Você é um cara que conhece muitas histórias? Claro, lógico. E daí? O que tem de verdade, de mentira nessas histórias? Coincidência, cara. Coincidência. Não tem nada místico aí? Não. Chegou nos 27 e morreu. Eu não creio em bruxas, pelo que elas vai, né? Pode ser que, de repente, sei lá, algum plano divino. Mas é coincidência. É porque 27 anos, e até tem um sociólogo, eu não lembro o nome do cara, mano, mas tem um cara que diz o seguinte: aos 27 anos, tu não é adulto ainda, embora tu queira ser, tu tá chegando nos 30, tu não é mais adolescente. Então é a idade propícia para se fazer bastante bobagem. É o limbo, você tá num limbo. Num limbo. O cara não pode mais ser chamado de adolescente, tá? Porque não é mais adolescente, já passou dos 25, já passou dos, né? Mas ainda não é adulto, ainda não tem as responsabilidades todas. Então, e você imagina esses meninos, né, no Hendrix, nascido em Seattle, pobre, abandonado, negro de periferia, de uma cidade da periferia dos Estados Unidos. Um deserdado social, entendeu? Assim, não tinha eira nem beira, de repente se vê da noite para o dia, multimilionário, mimado por todo mundo chegando para o cara e dizendo que ele era o maior guitarrista que a história já viu. E de fato é, né? Nunca vai ser superado, é o Pelé da guitarra. E de repente esse cara se vê com milhões e milhões e milhões de dólares na conta, sendo mimado por todo mundo. Aos 23 anos, 24 anos, já era consagrado como o Mozart dos tempos modernos, e começa a usar droga porque tudo aquilo é muito fácil para ele. A gente vê exemplos até hoje isso acontecendo aí no futebol, meninos que saem de periferia pobre e viram milionários. E a estrutura emocional desses meninos, entende, mano? Será que essas pessoas, elas tinham estrutura emocional para serem milionárias tão jovens, sem amparo de ninguém? Porque não é que nem o Neymar, que tem o pai dele, que tem conselheiros, que tem empresas. Essas pessoas eram jovens, como nós já fomos um dia, e que tinham... Imagina você aos 26 anos, 25 anos, acordar de manhã multimilionário. Mulheres, festas... Mas sem precisar ter esforço mais nenhum, só o teu talento. E aquilo tudo de graça, e droga. E a droga, ela é um veneno para esses caras, entende? Sempre foi, né? Porque eles estão na noite, eles estão numa dinâmica... Num ciclo, né? Num ciclo muito alucinante, Um ciclo de vício alucinante. E alguns têm estrutura para sair desse ciclo e ficaram velhos. Outros morreram bem na idadezinha perigosa. Não, mas tem alguns que estão velhos anos. e a gente não sabe como estão velhos, né? Depois de tudo que fizeram. Meu Deus. Né? Tem os extremos. Né? Tem os extremos. Tem gente que já viveu até demais pelo que fez. No Clube dos 27, Amy, Kurt, quem mais? Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Que mais que eu me lembro aí, vai? Cara, no Brasil a gente tem esse exemplo, né? Noel Rosa morreu aos 26 para 27 anos. Já faz parte do grupo, então. O Noel Rosa tá ali, tá nesse limite. Tá quase chegando. O Noel Rosa, embora eu não goste dessa comparação, Noel Rosa é o fulano de tal brasileiro. O Robert Johnson, que era um dos pais do blues do Delta, morreu aos 27 anos também. Então existe uma aura nessa idade que é a idadezinha propícia, né, para se cometer esse tipo de bobagem. Ainda bem que a gente já passou dos 27. Faz tempo. Fica com a gente já volta com mais música, mais histórias bacanas aqui no Humanos. Hendrix. Olha lá, Jimi Hendrix aqui, vai. A gente já volta. Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos. Eu sou Mano Dal Ponte e você fica comigo todas as noites com 2 entrevistas inéditas. E já sabe, se perdeu o programa, corre lá no YouTube, Humanos Talk Show, que você vai ver todos os programas na íntegra. E vai estar esse programa com Pedro Aljor, um tarado musical. Mas você não gosta desse termo, né? Eu prefiro amante da música. Um amante, então vamos lá. Pedro Aljor, um grande amante da música. Qual a sua banda preferida? Vamos lá. A minha banda... Tem que escolher uma. Assim, ó... Tu não vê que esse papo... Não tenho. Não, claro que tem muita... A gente ama o que faz, né? Em relação a bandas e a músicos e tal. Mas a minha banda predileta, se fosse para escolher uma, para escutar o resto da vida, e só aquela, seria o Deep Purple, que é uma banda inglesa. Deep Purple, cara? É a minha banda do coração. Queen não tá nessa tua lista?
O Queen ocupa um espaço bacana, mas não está na suíte presidencial. É mesmo? O Queen ocupa um quarto bacana. Um quarto VIP. Um quarto VIP, mas não está na suíte presidencial. De tudo que você ouviu até hoje, o que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu, assim, surpresas a gente tem todo dia, porque é inesgotável, mano. Cada fonte, cada livro, cada disco, cada revista te remete a mais discos, mais livros e mais revistas e mais fontes. É inesgotável. Até tinha uma brincadeira com um amigo meu que a mulher, ele é médico na capital, em Florianópolis, e ele comprava muito disco, bastante disco, assim que nem eu também, todos os colecionadores. E a mulher dele se chamava Marilda. E ele entrou numa loja que eu até conheci, lá na nossa cidade, e a mulher dele braba porque ele estava comprando discos bastante, né? Daí ele olhou para ela e disse, não tem fim, Marilda, não tem fim, Marilda. Então isso virou uma espécie... Um meme. Um meme entre nós. Então, assim, nós somos um grupo aí de gente do Brasil inteiro e que a gente brinca muito de não tem fim, Marilda. Eu vi um vídeo seu, um videozinho seu, que você mostra algumas bandas do sul de Santa Catarina. Isso, você tem muito contato com as bandas daqui? Você gosta de... Eu já tive mais, mano, assim, contatos com bandas, né? Hoje eu tenho o Caju, o da Green Pepper, que é meu amigo pessoal, trabalha comigo já tem muitos anos, o Maurício, que a Green Pepper é uma banda muito boa, bacana daqui. Mas, assim, das bandas históricas, eu sempre costumo dizer o seguinte, Santa Catarina não é um estado que tenha muita tradição na música. Tradição que eu digo, tem tradição na música tradicional, né? Na música folclórica. Então, tu tens um nível de artistas nativistas, folclóricos elevadíssimo. A gente tem artistas aí maravilhosos, entende? Mas na música pop, no rock, você não... Assim, você tem recentemente o Das Aranha, né? Conquistou o Brasil. Que fez sucesso, assim, relativo. E você não tem muito mais gente. Você tem o Expresso Rural, mas que... O Expresso lá nos anos 80, né? Com o Daniel lá nos anos 80. Mas também foi uma coisa que não... Mais regional. Mais regional, não foi Brasil. Né? Daqui do Sul, eu gosto muito da Tubarão, que era a banda do Maia ali de Tubarão. Uma banda muito boa, que eu vi nos anos 80 também. Tem os discos. E é uma diferença do rock gaúcho, né, Pedro? O rock gaúcho tem uma expressão muito maior, né? Mas é porque do Rio Grande do Sul eles já pulavam para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eles buscaram um mercado e o rock do Rio Grande do Sul, ele cavou esse mercado. Mérito dos caras. Eles cavaram todo o mercado desde os anos 70. O Rio Grande do Sul tem bandas, a Liverpool do Foguete, que é de 1968, 67. Então eles estão na área há muito tempo. Eles Regina era gaúcho. Lupicínio Rodrigues era gaúcho. Então, eles têm uma tradição já de música popular muito maior que a de Santa Catarina. Eles têm um mercado muito próprio, muito grande. Então, e o rock veio acompanhando nos anos 60, nos anos 70 com os Ramil, né? O Cleiton e o Cleidir, nos Almôndegas. Depois veio o Bicho da Seda. Então... E nos anos 80 eles criaram, né, ao Rock Grande do Sul. Uma identidade, eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma entidade de rock, né? Música, de rock e de música. E eles têm também, mano, um troço que é legal, que eles têm um protecionismo da música pop gaúcha. Eles têm uma identidade de rock gaúcho, eles gostam disso. Aqui em Santa Catarina não se criou essa identidade. E o engraçado, o Paraná também não criou. Entendeu? São estados meio... É uma coisa que ficou mais pro Rio Grande mesmo. Mais no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vai, por exemplo, em São Paulo, a gente compra lá nas feiras em São Paulo, pessoal, eu sou lá do Sul. Pô, TNT, Cascaveletes, Engenheiros do Havaí. O cara puxa as bandas do Rio Grande. Do Rio Grande do Sul. A noção do Júpiter, né? Por causa do Júpiter Apple, do Júpiter Maçã, saudoso, querido amigo, mas era isso, era proteção, eles se gostam. E em Santa Catarina, no Paraná, meio que ficou de lá. Tá, vamos lá. Quantos discos de vinil você tem? Deixa eu te deixar mais esse aqui. Um Eric Burdon and the Animals, tá? De 67, espetacular. E um Oliver Nelson com o Eric Dolphy, que é talvez um dos maiores saxofonistas da história do jazz. Vamos lá. Também jazz. Quantos desses você tem? Olha, em vinil e CD, eu devo ter por volta aí de uns 20 mil e poucos discos. 20 mil títulos, 20 mil discos, Sem repetição.
Depende. Tem alguns que você tem de CD e vinil? Tem alguns que eu tenho CD e vinil, mais de uma edição em vinil e mais de uma edição em CD. Você chegou a ter aqueles Laserdisc grandão? Cheguei. E daí? Aquilo lá não colou, né? Não, eu Aquilo detestava aquilo. Era horrível, né? Aquilo era... Não sobrou nenhum. Você não conseguia nem mexer naquilo direito. Não, péssimo. Tanto que é uma mídia que não sobreviveu, né? O MD não sobreviveu, né, Pedro? Não, o MD, mas muita mídia, né? Por isso que a gente diz, né? Que as mídias, elas vão se sobrepondo, né? Sobrevive aquilo que é muito bom, né? Assim, e sobrevive... Hoje, por exemplo, você não tem mais como fugir da juventude, você não tem como chegar para a juventude e pedir para que ela volte para o vinil. É nicho. A juventude gosta Ela não vai nem entender, né? Não vai nem entender o que é isso aqui. A juventude gosta do digital, do streaming. Você tem cassete ou não? Tenho Mas fitas. cassete... Tenho poucas fitas, hoje sobraram poucas. Parece que malas, né? que não dá tanto tesão, né, o cassete. Ele... Não é uma mídia que o brasileiro goste. O brasileiro gostava na época do carro, né? Você levava fita pro carro, tal. Tinha carro que tinha case, você lembra? Isso, tinha Case de fita cassete. Imagina. E o Opala, por exemplo, o Opala do meu pai, onde eu aprendi a dirigir, aquele câmbio em cima, 7.2 câmbio em cima, eu aprendi a dirigir num Opala daquele. O papai tinha um porta-fitas embaixo, assim, perto do câmbio. Como o câmbio era em cima, sobrava espação embaixo, aqui, assim. Aí tinha ali o pai colocava ali os Frank Sinatra deles, né? Tá, pra quem tá em casa, vamos lá. Pra quem tá em casa, o mais caro desses daqui, qual que você comprou, pai? Esse aqui. Vamos lá. Esse aqui. Quanto é que você pagou pro cara que tá em casa entrar em colapso? Não falamos em valores. Não falamos em valores. Não falamos em valores. Mas foi caro. Fora do ar eu posso dizer. Aqui não, até porque se a minha mulher assistiu, eu não quero que ela saiba. Mas foi carinho, foi caro. Foi carinho. É porque é uma edição especial, importada, de 7.2, original. Não é uma reedição, é uma primeira edição de um disco clássico do John Mayall. Qual o disco mais raro que você tem? Esse é aquele que você não deixa ninguém botar mão. Não, eu tenho um disco que nós somos em 504 pessoas no mundo só que tem. E registradas? Registradas. 504 registradas no mundo. Não tem preço. Não tem preço mesmo? Não tem preço. Eu tenho a 199. Caraca. Eu tenho a 199. A 200, impossível. Porque todo mundo quer número redondo, né? Eu fiquei numa fila de espera durante quase 1 ano e meio. 2 anos. 2 anos, né? 1 ano e meio entre uma fila de espera. E aí eu saí da fila de espera dos números redondos. Porque o que mais vale é número redondo, né? Ah, entendi. Você tem a fila do número também. A fila do número. Eu quero 200, eu quero 50, eu quero 100. Aí, por exemplo, tem um preço do cara que pagou o número 1 e o número 100... São esses aí... Disco autografado tem valor, Pedro? Se for pelo artista, na época, o da época tem. Mas, por exemplo, se tu pegar um artista e autografar hoje um disco antigo, não vale tanto? Não. Mesmo sendo o artista original? Mesmo sendo o artista original. Mas por quê, cara? Porque foge... Ele não trouxe daí... Isso, não tá dentro de um padrão de colecionador, entendeu? Então, por exemplo, assim, um autógrafo do Paul McCartney de 69... No álbum branco em 67, no álbum branco em 66 e um autógrafo do Paul McCartney no álbum branco hoje. Não, mas vamos conversar que um autógrafo do Paul McCartney ainda vale. Vale muito, mas ele já não tem mais tanto valor como se fosse um Paul McCartney da época ainda quando os Beatles estavam nativos, entendeu? Você é o cara que a gente conversou antes, que você conhece muito a história das bandas e as histórias dos discos e as histórias das músicas. Isso muitas vezes não te decepciona um pouco? Não faz a música perder um pouco da graça? Não, mano, porque assim, você tem que separar o músico da pessoa. Todos nós temos uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Você conhece a minha pessoa jurídica, que ela fica lá no meu ambiente de trabalho, que trabalho. A minha pessoa física está aqui, no sentido de que o Mano, que eu conheço de outros lugares, de outras entrevistas, não é o Mano da televisão, ali, formal, de paletó, você entendeu? tem outros. Então, assim, e cada um de nós, tem os seus gostos, as suas predileções. De perto, ninguém é normal. Entendeu? Então, tu tem que separar o músico da pessoa. Eu posso não concordar com as ideias do cara, entendeu? Mas eu amo a música que o cara fez. E o que me importa não é o que o cara faz lá, privacidade, a vida privada do cara, ou o que o cara pensa politicamente ou não. Eu quero escutar a música do cara. Vou te dar 2 exemplos, tá? Vamos lá. Chico Buarque, por exemplo. Como não amar a obra do Chico Buarque, entende? Uma obra perfeita. O Chico Buarque é uma obra, ele tem um conjunto de obra perfeita. Tá? Agora, as ideias políticas do Chico, nem todas eu concordo, ou eu não concordo. Por outro lado, a gente tem o Lobão, entendeu? Estou dando os 2 extremos.
que também é um cara de ideias políticas controvertidas, nem todas eu concordo. Mas o que você vai dizer da carreira do Lobão, entende? Que é uma carreira com discos maravilhosos, com uma obra espetacular. Então, se eu for separar os caras das pessoas, eu me divirto com a música e deixo o cara ser o que ele quiser. Por exemplo, um exemplo mais claro, do ano passado, do Roger Waters, do Pink Floyd. Isso. Ele veio para o Brasil, ele fez algumas colocações políticas. Tal. E eu vi alguns amigos, Pedro, que amam Pink Floyd, dizendo o seguinte: não vou mais escutar esse idiota. Bobagem. E eu confesso que eu estou do teu lado. Eu disse: não, peraí, cara, eu gostei de Pink Floyd a vida inteira. O cara está falando isso agora. Mas porque o Fernando Pessoa, tá? O maior poeta que a humanidade talvez tenha visto, um dos maiores poetas. O Fernando Pessoa era um cara politicamente radicalíssimo. Mas você vai deixar de ler o Fernando Pessoa porque ele pensava diferente do que eu penso sobre política? O Roger Waters, a gente tem que estender um tapete para o cara e beijar o chão que ele pisa pela obra que ele deixou. Você não tem como contestar a obra do Pink Floyd. Pelo menos a quem gosta de rock, quem curte rock progressivo, quem gosta de rock. Como é que você vai colocar qualquer senão na obra do cara? Agora, o que o cara pensa, o que ele faz no dia a dia dele, isso não é problema meu, é problema dele, é privacidade dele. Ele tem direito de pensar diferente de mim, entendeu? E continuar fazendo música que ele faz, que é uma música extraordinária. São coisas muito diferentes. Tá, e vem cá, eu quero saber, para acabar a entrevista. Depois eu quero só falar do Guilherme. Não, eu só queria, porque eu vi a entrevista do Guilherme na Road Crew, e para que todo mundo entenda a importância dessa revista para o mercado musical brasileiro e para o mercado brasileiro. Não estou fazendo propaganda, não, só estou dando a entrevista e da honra que a gente tem de ter o Guilherme aqui, o Spiazzi, em Criciúma, cara, aqui. Entendeu? Um cara que escreve para a principal publicação de música no Brasil hoje e que é nosso daqui de Criciúma. E um guia de música extraordinário, né? Quem quer conhecer banda nova e música boa nova... Com crítica, né? Com crítica, com qualidade, valoriza esse produto, que é também um produto daqui de Criciúma. Só queria dar isso, porque eu estava louco para dizer isso pela entrevista do Guilherme. Eu tenho uma história com ele, já vou contar para a galera. Nós trouxemos, na época, para a entrevista de rádio, uma figura para entrevistar, e o Guilherme falou: pô, gostaria muito de estar nessa entrevista, que eu respeito muito o cara. Uhum. Tá bom, convidei, imagina, né? Por respeito, é óbvio, né? Uhum. O Guilherme vai estar na entrevista. Quando a gente chegou para a entrevista, Pedro, o entrevistado olhou assim: tu não é o Guilherme que escreve para... Na Road Crew? Aí ele assim: eu leio e gosto muito dos teus artigos. Vendo? Pô, cara. Cara, isso é um patrimônio de Criciúma, cara, entendeu? Eu considero, assim, ó, a importância disso para nós é como mais ou menos Valdomiro Vaz Franco, entendeu? Nós temos alguém que jogou uma Copa do Mundo, que foi da seleção brasileira. Para mim, o Guilherme hoje, ele é um símbolo, assim, um ícone. E tá aí andando na rua, e Criciúma tem esse cara, entendeu? Então, só queria fazer o registro. Não, tá bem feito. Queria fazer o registro. Tá, eu quero fazer o seguinte, sabe? Eu já coloquei a mão 6 vezes nos teus discos. Quantas vezes os teus amigos colocam a mão nos teus discos? Nenhuma. Não existe isso, não. Né? Ninguém bota a mão. Não. Disco e carro não se empresta, mano. Isso eu concordo. Disco... Mas dá para aumentar, né? Mulher, dinheiro, carro, bom, né? Livro. Isso. Bota na mesma... O livro até tu empresta, sabendo que não volta. Às vezes tu dá, né? Só vai, né? Isso. Não, tô te emprestando, mas você nem pensa. Agora, disco tem esse problema. Porque o disco, ele é uma relação pessoal, né? Eu tenho um amigo meu que costuma brincar comigo que eu cheiro o disco, e é verdade, eu gosto do cheiro, do papel do disco. É uma relação pessoal muito intensa, é uma relação emocional, entende? Aí tu empresta aquilo e tu não consegue... Eu nem durmo, cara. Aí eu prefiro dar o disco pra pessoa, dou muito. Você já comprou? Pega aqui esse aqui pra ti. Já. Não é isso? Cara, me empresta esse disco? Eu digo, não vou te emprestar, não. Tá aqui, ó, leva, escuta, ouve, fica. Ah, mas tu tá me dando? Eu digo, tô. Porque aí eu consigo outro. Vou dormir a minha vida tranquila. Vou dormir a minha vida tranquila. Tá, Pedro, o cara quiser encontrar vocês nos grupos, galera do vinil, eu sei que vocês fazem muito evento, né, reunindo essa galera. Como é que faz? Nós terminamos agora a 3ª edição da Feira do Vinil no shopping, né? Lá no Shopping das Nações. Já tem programado uma 4ª edição dessa Feira do Vinil e feiras tem todo final de semana por Santa Catarina. É só procurar. Só procurar. Feiras tem, existe um grupo que se mobiliza, do qual, assim, a gente tem até a honra de fazer parte, porque é um pessoal abnegado da música. E é um pessoal que viaja, tem feira esse final de semana em Florianópolis, depois no outro final de semana em Blumenau, e é uma galera que viaja, vem gente de São Paulo, Rio Grande do Sul,
é uma loucura boa, uma loucura saudável. Bom é ter você comigo, meu bruxo. E as mulheres, deixem seus maridos comprarem discos. É, né? É o único prazer que eles têm, né? Cara, porque na verdade assim, o disco é a melhor das companhias e é o mais santo dos vícios. Bom, com isso aí eu acabo o programa, né, cara? Faz o seguinte, fica comigo de segunda a sexta-feira, compra os teus discos, tá bom? Não deixa a tua mulher te encher o saco, faz a tua coleção em paz, beleza? E não esqueça de uma coisa, ouvindo boa música ou não, somos todos humanos.